Olá, boa noite. Fim da greve de ônibus na Grande Vitória. Vamos ao vivo à Reta da Penha, na capital, com o repórter Fábio Melo. Fábio, como está o movimento aí agora? Boa noite. Boa noite, George. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando o TN segunda edição. A gente fala ao vivo aqui da Reta da Penha para mostrar como está sendo a volta para casa do capixaba, né? Pois é, depois durante de uma tarde inteira de negociação, os trabalhadores chegaram em um acordo. 4,5% de aumento no salário, no ticket de alimentação e também no plano de saúde. Aqui na Reta da Penha, nós conversamos com alguns motoristas, eles disseram que apesar do trânsito estar agarrado, como sempre, na hora de pico, ele está fluindo, a gente consegue perceber isso aqui, né? Nós observamos alguns ônibus passando por aqui e nos pontos de ônibus, eu vou pedir o Chico aqui agora para mostrar, ali do outro lado, onde tem ainda algumas pessoas aguardando, aqui no ponto de ônibus a movimentação também é tranquila. Algumas pessoas que a gente conversou disseram que vieram para o trabalho, né, utilizando outros meios, carona, utilizaram aplicativos de transporte para poder chegar no serviço e outras tantas sequer conseguiram chegar em casa nesse dia de caos para o capixaba, né? Mas agora está tudo se normalizando, a gente percebe que os ônibus ainda não estão na sua normalidade, mas estão começando a passar e aí, aos poucos, vai tudo voltando ao normal. Jorge, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Fábio. E a audiência de conciliação para chegar a esse resultado começou às 11h40 da manhã. Do lado de fora do Tribunal Regional do Trabalho, movimentação de policiais para garantir a tranquilidade. Do lado de dentro, em uma das salas do TRT, uma reunião para tentar conciliar rodoviários e empresas. A audiência, que seria realizada nesta quarta-feira, foi antecipada para hoje em caráter de urgência. Presidida pelo desembargador Cláudio Couce de Menezes, a reunião começou por volta das 11h40 e foi interrompida às 13h30 porque as partes não haviam chegado a um acordo. Os trabalhos foram retomados às 14h30 em nova rodada de conciliação para tentar selar um consenso entre as duas partes. O Ministério Público sugeriu um aumento de 4,6% de forma linear, incluindo salário, ticket alimentação e plano de saúde. A proposta de 4,6% de aumento foi dada com base nos 4% exigidos pelos rodoviários, mais 0,6% do que ficou pendente no dissídio do ano passado. O GVBus ficou de levar a proposta para os empresários e o Sindrodoviários levaria a ideia para a categoria numa reunião às 16h com os trabalhadores. A audiência de reconciliação retornaria às 16h45 para definir a data do dissídio coletivo. Pois é, no fim da tarde, então, eles voltaram a se reunir já com as decisões tomadas pelas categorias GVBus e Sindrodoviários. O Sindicato dos Rodoviários aprovou o aumento de 4,6% em assembleia na tarde desta terça-feira. O acordo firmado entre as empresas de ônibus e os trabalhadores da Grande Vitória põe fim à greve que durou 2 dias. Na proposta feita pelo Ministério Público aqui na sede do Tribunal Regional do Trabalho, ficou definido que o aumento será dado de forma linear, incluindo o salário, ticket de alimentação, seguro de vida e plano de saúde. A proposta foi 4%. Referente à database desse ano e 6%, 0,6% referente ao processo que existia para matar. Então a categoria levou hoje 4,6% a linear em tudo, em cima de seguro de vida, plano de saúde, ticket de alimentação e salário. Automaticamente, a partir do momento que foi a Assembleia, foi deliberada, o pessoal, todo mundo já pode voltar a rodar e a categoria aceitou. Os empresários fizeram uma análise da proposta do Ministério Público do Trabalho, a consideraram ela adequada, dentro das perspectivas que nós já vínhamos conversando com os sindicatos rodoviários, entendemos em aceitar da forma proposta para pacificar e terminar com a greve dos rodoviários que tanto prejuízo traz para a sociedade capixaba. O reajuste de 4,6% ainda será retroativo ao mês de novembro. O desembargador determinou ainda que não seria aplicada nenhuma punição aos rodoviários por causa da paralisação. A gente não vão ser punidos porque realmente o trabalhador correu atrás do direito dele, correto? Então
Praticamente eu acho que as coisas voltam a estar a zero, mas quero já pedir desculpa à população, mas a vida segue, mas é uma luta pelos trabalhadores e leva vocês todo dia, de manhã à tarde, conduz suas vidas, é o maior bem precioso que vocês têm. Conseguimos um aumento, mas com certeza foi dentro de uma realidade, mas com certeza nós esperávamos umas coisas melhores, mas não foi alcançado agora, mas durante esse restante mandato aí a gente vai estar brigando com responsabilidade e buscando algo para o trabalhador. E durante a greve, pelo menos 11 ônibus foram apedrejados. O vídeo mostra um dos ônibus que foi atingido em José de Anchieta 3, na Serra. Seriam rodoviários revoltados com colegas que não cruzaram os braços e decidiram trabalhar. Segundo o GV Bus, pelo menos outros 10 coletivos foram atingidos por pedras. Alguns tiveram pneus furados. E o Ministério Público Federal pediu para a Polícia Federal investigar crimes ocorridos durante a greve dos rodoviários. O inquérito tem prazo de 90 dias para ser concluído. E pela manhã o capixaba sofreu para chegar aos compromissos. Um motorista que deitou no chão para impedir a saída de um ônibus acabou detido. Nos terminais da Serra, o motor dos coletivos deu lugar à espera. No de Carapina, o meio-fio virou abrigo. Teste de paciência. Vim para o terminal para poder adiantar, porque o ônibus não passou no meu ponto. Falei, vou pegar o primeiro que passar para conseguir chegar no serviço. Você estava esperando onde o ônibus? Em qual ponto? Qual bairro? Em Laranjeiras. Eles falam que vai ter uma certa quantidade de ônibus circulando. E aí fica todo mundo na mão. A BR-101, no sentido Serra-Vitória, uma longa fila de veículos e o trânsito praticamente parado. Os coletivos foram impedidos de deixar as garagens. Este vídeo mostra um rodoviário deitado, obstruindo a garagem de uma empresa de Laranjeiras, também na Serra. O homem acabou preso e foi levado ao DPJ. Em Vila Velha, filas enormes e muita espera. No terminal de Vila Velha, os ônibus chegavam, simplesmente estacionavam e não saíam mais. Muitos já entravam com os letreiros desligados, justamente indicando que não tinha viagem. Só tem 1 hora e 5 minutos aqui. Eu vi no 507, aí falou que não tem mais ônibus para poder voltar. Falei, eu preciso voltar, eu vim. Durante um curto período, apenas linhas alimentadoras, as que rodam por bairros do próprio município, saíam do local. A intenção era levar de volta para casa trabalhadores e interromper as viagens. Mesmo fora do terminal, ninguém conseguia embarcar em coletivos. O jeito foi apelar para o transporte particular. Não tem ônibus para ir embora, só isso. Por que vocês estão do lado de fora? Não estão deixando... Porque vamos pegar um Uber, né? Na garagem da aviação Praia Sol, em Vila Velha, trabalhadores parados e ônibus estacionados no pátio. Após horas de espera neste ponto, na rodovia Carlos Lindenberg, populares contaram com o apoio dos empresários para chegar ao trabalho. Estou esperando a carona da empresa vir buscar. Em Cariacica, cena muito comum na manhã de hoje, nenhum ônibus. Quem precisou utilizar o terminal de Jardim América encontrou os portões fechados. E o resultado foi esse, muita espera do lado de fora. Não tinha ninguém lá dentro, não tinha ônibus nenhum, não está rodando nem no bairro. Em Itacibá, terminal também sem ônibus. Tinha gente esperando desde as 4 da manhã. A Polícia Militar esteve em frente às garagens e nos terminais para evitar tumultos. Sem ônibus, mais carros foram para as ruas e o resultado foi um nó no trânsito. E o comércio estima um prejuízo de até 10 milhões de reais por causa da greve. A estimativa foi divulgada pela Federação do Comércio. Segundo a entidade, o movimento caiu pela metade por causa da falta de transporte público. Esse percentual pode variar entre as lojas. O cálculo é feito com base no rendimento diário do comércio de toda a Grande Vitória. Mas a FEComércio acredita que o prejuízo aos lojistas pode ser ainda maior, devido à falta de funcionários que dependem dos coletivos e o aumento do custo para empresas que buscam os trabalhadores em casa. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o retorno dos coletivos depois do fim da greve dos rodoviários. Estudante é vítima de abuso sexual em Viana. O suspeito seria um dentista. Uma simples ida para a escola transformou a vida de uma adolescente de 12 anos. Na manhã do dia 5, essa adolescente, como ela faz em todos os dias, ela se desloca até a escola, vai para uma escola que é próxima à sua residência
mas infelizmente no momento em que ela ia para a escola, ela foi abordada por esse cidadão e foi então rendida por ele e levada forçosamente para um terreno baldio. Nesse terreno baldio, então, ela sofreu diversos abusos sexuais. A jovem tem 12 anos e o autor do crime tem 61. Ele mordeu a menina várias vezes e fez ameaças até aos pais dela. Ele disse à vítima que se ela reportasse alguém, se ela contasse do estupro, ele atentaria ou contrataria alguém para praticar um atentado contra o pai e a mãe da vítima. Quando a violência chegou ao fim, a vítima correu de volta para casa e contou tudo para os pais. Eles procuraram a polícia imediatamente e um trabalho de investigação revelou que o autor é um dentista morador do mesmo bairro da adolescente. A partir do relato das vítimas, da vítima e da fisionomia, nós passamos então a diligenciar no local, no município de Viana, e conseguimos chegar até o autor. E aí foi apresentada então a foto, a identidade desse autor, e a vítima prontamente reconheceu e disse sem sombra de dúvidas, é ele, eu tenho certeza absoluta que foi ele que me estuprou. A própria vítima disse que nunca tinha visto ele antes e ele também informa que não conhecia a vítima. Apesar da confirmação do estupro por laudo da perícia médica, o dentista não confessou e nem negou o crime. Ele foi preso na tarde dessa segunda-feira nos arredores do consultório dele em Viana. Essa jovem até hoje, ela chora muito, ela sempre que ela é pega no momento em que ela fica sozinha, ela está chorando, a mãe ou o pai encontram ela chorando pelos cantos da casa. Além disso, ela tem dificuldade em frequentar a escola, porque quando ela faz aquele caminho da sua residência até a escola, ela se recorda dos abusos sexuais, porque obviamente ela passa pelo local e em sua memória voltam toda aquela série de horrores que ela passou. Ela está recebendo atendimento psicossocial e nós temos a certeza absoluta que ela vai conseguir superar esse trauma. Homem é perseguido e assassinado a facadas na região serrana do estado. O crime aconteceu no centro de Afonso Cláudio. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no hospital. Ele teria sido visto pelo suspeito na rodoviária da cidade. O agressor, que seria o dono de um bar, pegou uma faca e saiu correndo atrás da vítima. O homem correu pedindo socorro e entrou em vários estabelecimentos, mas acabou sendo alcançado pelo suspeito. O autor do crime não foi localizado pela polícia. Perseguição e acidente em Cariacica. O motorista estava num carro roubado e se assustou ao ver a polícia. Tudo começou na rodovia do Contorno, quando 4 policiais militares iam para Cariacica no curso de aluno sargento. Era por volta das 6 horas da manhã. O aluno sargento Adilson disse que o motorista do HB20 se assustou ao ver os 4 PMs num carro particular de um deles e saiu em alta velocidade. Aí entrou aqui à direita, perdeu o controle do veículo, veio a capotar e bater nesse poste. Vejam só o que aconteceu aqui. Ele subiu, as marcas lá no alto do morro, é exatamente o que você está pensando. Ele passou por ali voando. E aí o carro começou a capotar. E cerca de 10 metros depois, aproximadamente, nesse poste aqui, o carro que veio lá por cima parou ainda com as rodas para cima e acredite, o motorista do veículo não sofreu um arranhão. Pelo trajeto que fez, os pedaços do carro foram ficando para trás e foi assim que ele ficou suspenso no poste. Segundo o aluno sargento, um motorista identificado como Tiago Cardoso Candeias, de 30 anos, saiu sozinho do veículo e ao checar os dados dele, os policiais descobriram, então, o motivo da fuga. Constatamos que o veículo é roubado, né? Ele está com restrição de furto e roubo, né? E segundo informações, né, de moradores aqui do local, esse veículo vinha praticando vários furtos, né, na noite de ontem, na região aqui de Cariacica. Detido, Tiago foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica e o carro para o Ferro Velho, já que teve perda total. E uma carreta carregada com carne de porco tombou na BR-262 no Caparaó. O veículo caiu num barranco no interior de Iuna. Na carreta estavam 2 pessoas. Uma delas precisou de atendimento médico e teve que ser socorrida. O resgate foi feito por uma ambulância de Ibatiba. O ferido foi levado para o pronto-socorro da cidade. Parte da carga foi saqueada. As imagens foram feitas por moradores da região. O trânsito não foi interrompido no trecho. Anunciados mais 4 nomes que vão fazer parte do governo a partir do ano que vem.
O governador eleito Renato Casagrande continua com os anúncios dos nomes que compõem o governo dele em 2019. E dando sequência às secretarias, o artista e produtor musical Fabrício Noronha vai assumir a pasta da cultura. Fabrício é um profissional envolvido na área da economia criativa, um produtor cultural, na área de audiovisual, um artista. E isso garante a ele uma comunicação e uma interlocução muito fácil com todas as manifestações culturais do nosso estado. A cultura é um caminho mais rápido para que a gente possa construir a nossa identidade. Casagrande também anunciou 2 nomes de presidentes de bancos. O economista Ângelo Batista vai assumir o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, o Bandes, e o administrador Vasco Gonçalves vai para o Banestes. O Banestes precisa ser um banco que acumule cada vez mais resultados, que tenha produtos de interesse dos capixabas e dos brasileiros, porque hoje os bancos virtuais permitem que você possa atuar no Brasil todo, como por exemplo com cartão de crédito. O Bandes vai passar por uma reestruturação, uma análise da sua reestruturação, porque ele tem que apresentar resultado, tem que apresentar produto para os capixaba, é um banco importante para o nosso desenvolvimento. E para fechar esta tarde de anúncios, o governador eleito trouxe Álcio de Araújo como presidente da Cesan e também o Coronel Cerqueira como comandante do Corpo de Bombeiros Militar. A Cesan é uma das empresas mais importantes do estado e o presidente terá que também profissionalizar muito a gestão. Nós escolhemos um profissional experiente, capacitado, com capacidade de liderança, vai buscar recursos de financiamento, de parceria com o setor privado, para que a gente amplie a capacidade de investimento em saneamento, que é ainda uma necessidade para a população, para muitas comunidades da região metropolitana e do interior do estado do Espírito Santo. E o Corpo de Bombeiro vai trabalhar sempre buscando respostas mais rápidas a qualquer evento que aconteça, qualquer necessidade, qualquer demanda do trabalho dos bombeiros. E a seguir, mais informações sobre o fim da greve de ônibus. A gente já volta. Voltamos a falar do fim da greve dos rodoviários. A categoria decidiu encerrar o movimento depois de uma audiência durante a tarde no Tribunal Regional do Trabalho. Pela manhã, capixabas ficaram sem transporte público. Trabalhadores encontraram terminais trancados e sem nenhum coletivo. Mas agora o movimento já está se normalizando. Portanto, fim da greve de ônibus e amanhã 100% da frota nas ruas. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia, uma boa noite e até amanhã.